Olá pessoal, bom dia, aqui é o professor Lindomar. Eu sou professor, mas também coordenador pedagógico das turmas de vocês, aí no Matutino. Como nós ainda estamos sem professor de português, eu decidi colocar para vocês uma das atividades destinadas à turma de vocês, que vai ser trabalhada, é claro, e vai ser vista, corrigida, se for o caso, pelo professor que chegar, tá certo? Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o que vocês terão que fazer nessa atividade. Ela vem intitulada aqui como atividade 1, na língua portuguesa, turmas F. Atividade 1 por quê? Porque é a primeira que nós estamos fazendo, certo? Lembrando que essa atividade é destinada às turmas F1 e F2 da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral, turno matutino, a disciplina de língua portuguesa. Como nós temos aqui um formulário, vocês terão que responder as questões aqui em primeiro momento. Vocês vão escrever aqui o nome completo, né? O nome completo, tem que escrever o nome completo para que a gente identifique quem é você, assim que nós formos observar as respostas. Assinalar a turma, né? F1 ou F2, de acordo com a sua turma. E aí nós temos a atividade em si, que começa com uma leitura desse texto intitulado O Cavalo Descontente, que eu vou ler com vocês. Lembrando que o texto ele é formado por parágrafos. O que são os parágrafos? São esses recursos que nós temos aqui. Olha só, são tópicos diferentes. Esses tópicos aqui nós chamamos de parágrafos. Mesmo esses que têm travessões também são parágrafos, né? E o travessão, inclusive, indica que nesses locais há fala de alguém. Normalmente é isso que acontece, tá certo? Então vamos lá. O cavalo descontente. Era uma vez um cavalo que, em pleno inverno, desejava o regresso da primavera. De fato, ainda que agora descansasse tranquilamente no estábulo, via-se obrigado a comer palha seca. Ah, como sinto saudades de comer a erva fresca que nasce na primavera, dizia o pobre animal. A primavera chegou e o cavalo teve sua erva fresca, mas começou a trabalhar bastante, porque era a época da colheita. Quando chegará o verão? Já estou farto de passar o dia inteiro puxando o arado, lamentava-se o cavalo. Chegou o verão, mas o trabalho aumentou e o calor tornou-se muito forte. Oh, o outono! Estou ansioso pela chegada do outono, dizia mais uma vez o cavalo, convencido de que naquela estação terminariam seus males. Mas, no outono, teve que carregar lenha para que seu dono estivesse preparado para enfrentar o inverno, e o cavalo não parava de queixar-se e de sofrer. Quando o inverno chegou, novamente, e o cavalo pôde finalmente descansar, compreendeu que tinha sido fantasioso tentar fugir do momento presente e refugiar-se na quimera do futuro. Essa não é a melhor forma de encarar a realidade da vida e do trabalho. É melhor descobrir que a vida tem de bom. Vou repetir esse trecho aqui. É melhor descobrir o que a vida tem de bom momento a momento, vivendo o presente da melhor forma possível. Certo? Então nós temos aqui essa parte, a referência de onde foi retirado esse texto, ok? Aí eu tenho uma observação bem interessante que eu quero que vocês prestem atenção, porque lá no grupo às vezes perguntam, professor, tem que copiar isso, tem que copiar aquilo e tal. Não, na verdade não tem, vocês vão ter que copiar apenas uma parte. Aqui é necessário responder as questões por aqui e enviar ao final, para ficar bem registrado no caderno. Façam cabeçalho na disciplina de português, então vocês vão pegar o caderno de vocês, vão separar, né, uma matéria para português, vão fazer um cabeçalho. O cabeçalho deve conter lá o nome da escola, a data, a disciplina, seu nome, o nome do professor. Como não tem o professor ainda, você deixa em branco o nome do professor. Feito isso, vocês vão colocar o título. Aqui tem um título diferente, eu vou colocar a correção. Não é Criança Diz Cada Um. Esse que eu fiz assim com base no modelo que eu já tinha feito, mas eu vou alterar. Quando vocês abrirem, já vai estar com o título O Cavalo Descontente. Então vocês vão colocar lá o título, O Cavalo Descontente, e a partir daí vocês vão copiar os exercícios, do 1 até o último que nós tivemos aqui na sequência. Precisa copiar o texto que nós lemos? Não, não vai ser necessário copiar esse texto, tá certo? Vocês vão colocar o título do texto, né? Façam um cabeçalho primeiramente, aí colocam lá atividades relacionadas ao texto, O Cavalo Descontente. Aí sim, vocês começam com as atividades. Escrevam lá número 1, copiem o enunciado,
copiem as 3 opções, nesse caso aqui, e lá no seu caderno você marca a opção correta, assim como você vai fazer aqui também. Nessa primeira, inclusive, pergunta o seguinte: segundo a história, o cavalo queria, no inverno, a volta da primavera. Para quê? Porque aqui, durante o inverno, ele queria a volta da primavera. Era para comer palha seca, comer erva fresca ou descansar no estábulo. Nós sabemos que ele queria para comer erva seca. Estou já marcando algumas aqui para vocês verem como que é feito. Então marquei, passo para a próxima. Aí olhem só, nós temos aqui um trecho que está entre aspas, ou seja, esse trecho foi retirado do texto. E nós temos inclusive um travessão, que é esse símbolo aqui, ó. Quando chegará o verão, o travessão no caso, esse travessão que eu destaquei aqui para vocês, anuncia a fala do cavalo, marca o começo da fala do cavalo ou indica um suspense na fala do cavalo. Então, travessão, qual a função do travessão? É marcar o começo da fala, gente. Mas aqui não anuncia a fala? Não, normalmente quem anuncia a fala do cavalo é o narrador, que anuncia que ele vai falar algo nesse sentido. Isso fica de forma implícita, ou às vezes mais explícita, mas quem anuncia a fala dos personagens normalmente é o narrador daquele texto, quando o texto é narrativo, né? Porque normalmente os parágrafos aparecem em textos narrativos, aqueles que contam um fato, uma história, sendo um fato verdadeiro ou não. Nesse caso, então, a travessão marca o começo da fala do cavalo. Questão 3, vamos lá. Na passagem, chegou o verão. Observem que nós temos aspas aqui também. Chegou o verão, mas o trabalho aumentou e o calor tornou-se muito forte. Então, esse trecho também foi retirado do texto. Então, nesse trecho, o vocábulo em caixa alta poderia ser substituído por... O que é um vocábulo? É uma palavra, né? Essa palavra aqui está em caixa alta, a palavra mas. Então, essa palavra pode ser substituída por quê? Por pois, por contudo ou por portanto. Então, nesse caso, contudo, pois dá a ideia de explicação, portanto, não tem o mesmo sentido de mas, porque mas dá uma ideia de oposição, né? Ou algo que vai contrário a uma ideia apresentada, tá certo? Questão 4. De acordo com o narrador, quem é o narrador? É quem conta o fato, quem conta a história. Então, a pessoa que conta o fato, conta a história, nós chamamos de narrador. Então, de acordo com o narrador, o cavalo estava certo de que seus males terminariam. Terminariam quando? No verão, no outono ou no inverno? Pelo que nós percebemos lá no texto, claramente é onde? No outono, né? Questão 5. Releia o segmento abaixo. Mais um trecho que foi retirado do texto, onde se diz o seguinte: mas no outono teve que carregar lenha para que seu dono estivesse preparado para enfrentar o inverno. Para que foi sublinhado nesse caso, né? Então essa expressão que foi sublinhada, que foi grifada aqui, introduz o quê? Uma causa, uma finalidade ou uma consequência. Então, se é mesmo que eu dissesse assim, eu vim aqui para estudar, ou para que eu pudesse estudar, indica nesse caso uma finalidade. Finalidade, qual que é meu fim, minha finalidade, meu objetivo? Nesse caso aqui, né, seria enfrentar o inverno, a finalidade era essa, ok? Vamos para a próxima, questão 6. Na parte, outro trecho foi retirado, olha só, inclusive foi suprimido um pedaço, quando tem esses colchetes aqui com os pontos, indica que algo continuava essa sentença. Mas nós temos, quando o inverno chegou novamente, o termo em caixa alta foi usado para indicar uma circunstância de quê? Lugar, modo ou tempo. Novamente, nesse caso, indica tempo, né, gente? Claramente indica tempo, tá bom? Essa aqui vocês terão que escrever, não é de marcar, mas vamos lá. No fragmento, aqui temos um fragmento que foi também retirado do texto, essa parte eu destaquei. Essa não é a melhor forma de encarar a realidade da vida e do trabalho. Então nós temos esse trecho que foi retirado. A que forma o narrador se refere? Então, a forma de encarar a realidade da vida e do trabalho. Vocês vão explicar com as palavras de vocês a que o narrador se refere. Como eu disse, o narrador é quem conta o fato. Então aqui vocês terão que escrever a resposta, tá bom? Questão 8 e última. No trecho, é melhor descobrir que a vida
o que a vida tem de bom momento a momento, vivendo o presente da melhor forma possível. Esse trecho está lá no finalzinho do texto, também foi destacado, né? O que é que o narrador expressa nesse trecho aqui? Uma ordem, um ensinamento ou uma advertência. Então ele está mostrando, gente, um ensinamento, né? A advertência seria uma chamada de atenção, algo nesse sentido, né? A ordem seria quando a pessoa expressa algo que deve ser feito. Aqui não, aqui ele dá um ensinamento. É melhor fazer dessa forma. Assim como, por exemplo, os nossos pais às vezes nos passam alguns ensinamentos, né? Então funciona assim. Gente, muito bem, então o que vocês vão fazer? Depois que vocês tiverem marcado as questões, vocês vão vir aqui em enviar. Eu tentei, que olha só, não foi enviado porque eu não preenchi tudo. Se eu tivesse colocado meu nome aqui, tivesse respondido aquela outra questão que está em aberto, certamente teria sido enviado o formulário e automaticamente eu teria recebido as respostas de vocês. Mas antes de vocês enviarem, para que vocês não tenham que abrir um questionário aqui 2 vezes, ou se quiser também pode enviar, depois abre de novo, só porque não envia 2 vezes não, só uma vez. Lembrem-se que vocês terão que copiar as questões da 1 até a 8 no caderno de português e vocês não precisarão mandar foto no grupo por enquanto. Vocês vão deixar no caderno, assim que for necessário, que for possível, a gente verifica. Ou eu, enquanto coordenador, ou o professor que chegar de português. Aí sim vocês vão enviar as questões quando esse professor chegar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que todos estejam bem, que tenham compreendido a atividade. E assim que for possível, nós trazemos mais atividades. Espero que na semana que vem, já com o professor definitivo de vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.